Filhos meus, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para concluirmos essa aulinha sobre islamismo. E hoje nós temos que falar sobre o fundador desta religião, o profeta Muhammad, mais conhecido como Maomé. Maomé nasceu por volta de 570 da era cristã, provavelmente na cidade de Meca. Ele era membro da poderosa tribo dos Coraixitas, que controlava o rico comércio da cidade. Mas a tribo dos Coraixitas, ela se encontrava dividida em vários clãs aparentados, tá? O Maomé, na verdade, fazia parte do clã Hamishita, que era uma espécie de ala pobre da poderosa tribo dos Coraixitas, tá? Órfão de pai e mãe aos 5 anos de idade, ele foi criado pelo seu tio materno, o Abu. Na infância, provavelmente, ele foi pastor de rebanhos, como era muito comum, tá? Provavelmente, na sua adolescência, ele foi condutor de caravanas. Ele começou a trabalhar com esse tio, que foi o pai adotivo dele, e que era um conhecido e conceituado, tá? Condutor de caravanas daquela cidade. Por volta de mais ou menos 20 anos de idade, o Maomé casou com uma prima dele, tá? Uma rica viúva chamada Khadija ou Khadijira, tá? Esse casamento trouxe para ele uma certa estabilidade econômica. Essa prima, ela era rica, ela havia herdado do primeiro esposo dela um patrimônio considerável, tá? O Maomé, nessa época, ele já era de uma certa experiência comercial e ele soube muito bem trabalhar com os bens da esposa e multiplicar esses bens. Quando ele chegou por volta dos 40 anos, ele já era um dos mercadores mais ricos da cidade, tá? Ele tinha vários contatos comerciais, ele tinha muitos sócios, ele tinha servos que trabalhavam para ele, tá? Ele era um empresário dinâmico, vamos assim dizer. Foi mais ou menos por essa época, ali por volta dos 40 anos de idade, que, conforme a tradição islâmica, o Maomé teve uma série de visões que o convenceram de que ele fora escolhido por Alá, Deus único, para ser o seu último e grande profeta. O Maomé, primeiro, ele converte essa nova religião, tá? a sua esposa, a Khadija. Depois, ele converte os parentes mais próximos. Depois, os sócios, os amigos, os servos. E quando ele já tinha um grupo significativo de seguidores, ele começa a pregar essa nova religião no centro de Meca. Só que esta religião monoteísta e anti-idólatra não aceitava o culto de imagens. Ela acabou, digamos assim, sendo não bem vista, tá? Pelos coraixitas. O Maomé propunha a destruição de todos os ídolos que se encontravam dentro da Kaaba. Os coraixitas temiam que, caso aquelas imagens fossem quebradas, as tribos do deserto, os mercadores das outras cidades da Arábia Feliz parassem de ir para Meca para rezar para os seus deuses, e isso acabaria prejudicando o comércio da cidade. Os desentendimentos crescentes entre Maomé e as principais lideranças dessa tribo, os coraixitas, que não aceitavam aquela nova religião que ele propunha, tá? Acabaram obrigando Maomé a fugir de Meca para não ser assassinado. Essa fuga de Maomé da cidade de Meca ocorreu no ano de 622. Ela é conhecida como Hégira e ela marca o início do calendário muçulmano. Ele deixa a cidade de Meca e vai para a cidade de Yatreb, uma cidade comercial rival de Meca. Lá, ele vai acabar convertendo os moradores da cidade a essa nova religião. Yatreb foi a primeira cidade a aceitar a nova religião proposta por Maomé, tá? Tanto é que mudaram o nome da cidade. Ela passou a se chamar Medina, que significa a cidade do profeta, ou seja, a primeira a aceitar os ensinamentos do profeta Maomé. Ele vai para o deserto, ele acaba convertendo muitas tribos beduínas a essa nova religião e por volta do ano de 630 ele retorna a Meca, tá, à frente de um grande exército. Acaba conquistando militarmente a cidade, ele acaba passando a fio de espada todos os coraixitas e outros moradores da cidade que não aceitaram a nova religião, vai até a Caaba, quebra todas as imagens que ali estavam. A única coisa que ele poupou foi
a Pedra Negra, tá? E acabou impondo à Arábia uma religião monoteísta e implantou um Estado teocrático, tá? 2 anos depois de impor o seu novo credo, a Meca e várias outras cidades da Arábia, tá? A várias outras tribos da Arábia, o Maomé faleceu, tá? Após a morte do Maomé, os muçulmanos passaram a ser governados pelos califas, palavra que teria um significado mais ou menos equivalente como sucessor do profeta. Ele era, esse califa, simultaneamente, um líder militar, um líder político, um líder religioso, mas ele não era um profeta. Segundo o islamismo, Maomé foi o último dos grandes profetas, tá? Detalhinho, detalhinho, detalhinho. Sob o comando dos califas, essa Arábia agora unificada politicamente e religiosamente, tá? Ela vai dar início a uma expansão territorial. Muito colaborou para essa expansão territorial o espírito de jihad, tá? Pregado pelo Maomé, a necessidade de expandir o islamismo, mesmo que seja por meio da guerra, tá? A crescente população árabe, tá? A Arábia naquele momento vivia um processo de crescimento populacional e, por outro lado, a debilidade que se encontrava naquele momento, tanto o Império Bizantino quanto o Império Persa. Durante séculos, esses dois impérios eles se desgastaram em guerras, um contra o outro. Quando nasce o islamismo, tanto o Império Bizantino, quanto o outro, o Império Persa, eles estavam fracos militarmente, economicamente, e em grande parte, o Império Persa acabou sendo absorvido, tá? Pelo mundo árabe em expansão. E grande parte do território bizantino também acabou sendo engolido por essa marcha islâmica. Sob o comando dos califas, o islamismo se expandiria tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. Dominaria territórios que iam do que? Das margens do Indo até o que? O norte da África e a Península Ibérica, tá? Logo, logo a gente está se encontrando para outros assuntos e vai ser um prazer estar aqui com vocês. Beijo, um abraço para todos vocês, moçada. Valeu!